Qual foi o detalhe que este psicólogo marxista francês descobriu? A resposta é uma coisa muito óbvia, mas ninguém deu a devida atenção. O corpo existe, as emoções importam. Imagine a seguinte situação. Uma criança brinca numa creche. Ela corre e ri alegremente com seus coleguinhas, mas, em um momento de frustração, empurra um colega. Que esse comportamento revela sobre o desenvolvimento dessa criança. Talvez haja algo mais profundo, algo que não envolva apenas os atos ou os pensamentos, mas a própria relação emocional que ela tem com o mundo à sua volta. Hoje, no terceiro vídeo de nossa série, vamos falar sobre uma teoria que mostra como as emoções e a relação com outras pessoas são importantes para o desenvolvimento. É a teoria de Henri Wallon. No final, você vai ver por que essa visão do desenvolvimento infantil é ainda mais completa do que as outras que vimos até agora. Henri Wallon foi um psicólogo importante que estudou como as pessoas crescem e se desenvolvem. Ele pensava diferente de outros psicólogos que já vimos nessa série. Para ele, não dá para entender o desenvolvimento das pessoas só olhando para como elas respondem a estímulos. Como defendia Skinner, também não é suficiente observar o que as pessoas conseguem fazer em cada idade, como pensava Piaget. Wallon achava que o desenvolvimento é resultado de uma mistura complicada de coisas: o corpo, as emoções e a relação com outras pessoas. Como Piaget, Wallon defendia que o desenvolvimento infantil ocorria em estágios, mas com uma diferença importantíssima que eu vou dizer depois de falar sobre os estágios. Estágio da impulsividade motora. Nos primeiros meses de vida, o bebê reage impulsivamente ao ambiente, principalmente através de reflexos motores. É um estágio dominado pelas reações físicas e sensações corporais. Estágio emocional. Aqui, o papel da emoção emerge como central. Antes mesmo de desenvolver a linguagem ou o pensamento abstrato, a criança interage emocionalmente com os outros. Para Wallon, a emoção é o principal meio pelo qual a criança se relaciona com o mundo e se afirma enquanto ser social. Estágio sensório-motor e projetivo. A partir dos 3 anos, a criança começa a explorar o mundo físico, desenvolvendo habilidades motoras e cognitivas, mas sempre dentro de um contexto social. O corpo, para Wallon, é um veículo não só de ação, mas também de expressão e comunicação. Estágio do personalismo. Este é o momento em que a criança começa a formar uma identidade própria, diferenciando-se dos outros e desenvolvendo a capacidade de refletir sobre suas emoções e ações. A relação com o grupo social é essencial para a construção da sua personalidade. Tá, mas qual a diferença com Piaget? A diferença é que Wallon não vê esses estágios como etapas isoladas. Pelo contrário, eles se intercalam e se influenciam mutuamente ao longo da vida. A emoção, o movimento e a cognição estão sempre em diálogo, formando um desenvolvimento integrado e contínuo. É isso que torna a abordagem de Wallon dialética. Agora, o que torna a teoria de Wallon mais completa que a de Skinner e Piaget? Vamos voltar à nossa criança na creche. Para Skinner, a criança está simplesmente reagindo a estímulos. Ela empurrou o colega porque aprendeu que essa ação trazia uma consequência, boa ou ruim. Por exemplo, se afastar da origem do aborrecimento. A abordagem behaviorista de Skinner reduz o comportamento a um sistema de recompensas. Embora útil em muitas situações, essa teoria ignora a riqueza emocional e social que Wallon traz para a mesa. Já Piaget veria o comportamento da criança como parte de um estágio de desenvolvimento cognitivo. Ele acreditaria que, naquele momento, a criança não possui uma compreensão moral ou lógica o suficiente para lidar de outra forma com a frustração. Embora Piaget tenha sido pioneiro em entender o desenvolvimento cognitivo, sua teoria muitas vezes desconsidera o papel da emoção e da interação social. Wallon, no entanto, oferece uma visão mais integrada. O comportamento da criança na creche não é apenas uma reação mecânica a um estímulo ou uma etapa cognitiva específica. É uma manifestação emocional que reflete seu relacionamento com o ambiente social. Para Wallon,
O desenvolvimento é um diálogo constante entre o biológico, o emocional e o social. A criança que empurra não apenas responde ao ambiente, ela se comunica, afirma sua identidade e expressa suas emoções dentro de uma complexa rede de relações sociais. Em Wallon, o corpo, a emoção e a cognição estão em unidade dialética. Isso significa dizer que cada um desses três aspectos influencia e é influenciado por todos os outros. A escola, em Wallon, é um ambiente em que o desenvolvimento emocional e social é tão importante quanto o desenvolvimento cognitivo. A professora ou professor precisa se atentar aos seguintes pontos. Primeiro, aprendizagem e emoção. A emoção é muito importante para o aprendizado. A sala de aula precisa ser um ambiente seguro para os estudantes. Veremos as consequências de não ter um ambiente seguro quando formos falar de humilhação em vídeos futuros. Ponto 2. Interação social. A interação entre os colegas e professores não é apenas um contexto para a aprendizagem, é um dos seus principais motores. É imprescindível um ambiente que estimule o diálogo, discussões e trabalhos em grupo. Ponto 3. Corpo na educação. Atividades motoras, brincadeiras e atividade física em geral são indispensáveis para o desenvolvimento. Esse ponto faz pensar um pouco sobre a necessidade de um espaço amplo, como quadras esportivas. Certamente há uma limitação importante na estrutura física da escola média no Brasil. Ponto 4. Individualidade e identidade. No estágio do personalismo, é importante que exista um ambiente inclusivo que valorize a formação de identidade de estudantes, em vez de impor regras arbitrárias. Que o aluno tenha a oportunidade de explorar seus interesses e suas potencialidades. No entanto, como qualquer teoria, a abordagem de Wallon também tem seus limites. Por mais que ele tenha conseguido integrar emoção, cognição e sociabilidade em sua explicação do desenvolvimento, ele deixa de explorar profundamente uma dimensão que outro teórico, que veremos posteriormente, faria: o papel da cultura e da linguagem como mediadoras centrais no desenvolvimento cognitivo. Embora Wallon tenha trazido à tona a importância da interação social, ele não conseguiu capturar completamente como as ferramentas culturais moldam o pensamento e a ação da criança. Uma abordagem que viesse incorporar o impacto da linguagem das ferramentas culturais na mediação das interações sociais conseguiria levar sua teoria ainda mais longe, uma abordagem que veremos no próximo vídeo. A outra limitação de Wallon é a dificuldade de colocar suas ideias em prática. É o exato oposto de Skinner. Clique aqui para ver como as ideias de Skinner são práticas.